Bom dia, pessoal. Bem-vindos aqui ao webinar do ATS.Flow. Meu nome é Jonas, eu sou o diretor técnico da ATS Tecnologia. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou apresentar aqui para vocês o webinar, o que é o ATS.Flow, quais são os conceitos de processo de negócio. E no final eu vou mostrar para vocês uma aplicação desses processos, né? Como transformar um processo de negócio modelado, um processo de negócio desenhado, numa aplicação de fato, e utilizando conceitos como robô, por exemplo, tá ok? Junto com os processos de negócio. Nós vamos passar por uma conceituação primeiro. Então, nesses conceitos a gente vai falar especificamente de como que o conceito de processo, como é que se modela um processo de negócio, e no final a gente vai falar um pouco da diferença entre processo de negócio e robô, onde está a diferença entre eles. A primeira parte do nosso webinar, a gente vai falar um pouco de conceito, o que é um processo de negócio. Então, o processo de negócio, ele tem algumas definições em conceitos. Ele é muito conhecido como BPM. Esse conceito de BPM existe já há bastante tempo, já há alguns anos, né, mais de uma década que existe esse conceito. E durante esse tempo todo foram se criando ferramentas e melhorando o conceito. Existe até um livro, né, que é o CBOK, que ele já não está mais na versão 3.0, ele está numa versão mais atual, ele já está na versão 5.0. Bom, vou tirar alguns conceitos aqui para a gente balizar. Então, o primeiro conceito é assim, que um processo de negócio é uma agregação de atividades e comportamentos executados por humanos ou máquinas, se entende por máquinas, sistemas hoje em dia, para alcançar um ou mais resultados, né? Esse é um dos conceitos. Aí tem conceitos que parecem diferentes, mas eles acabam se complementando. Então, por exemplo, processo de negócio é um processo organizacional ou método de negócio, é um conjunto de atividades ou tarefas estruturadas, relacionadas, que produzem um serviço ou produto. Tá? E outro conceito, eles representam o ativo principal das organizações, então esse nome ativo é importante, tem um impacto direto na percepção dos clientes sobre os produtos e serviços entregues. Vocês veem que sempre tem produtos e serviços no final, tá? E ele é um processo, na verdade, ele é um encadeamento de atividades, eventos e decisões. Onde rodam os processos de negócio? Onde eles são executados? Dentro das organizações. Organizações, elas podem ser governamentais, sem fins lucrativos ou empresa. Tá? O importante é entender que toda organização ela tem 3 pilares básicos. Pessoas, tecnologia e processos. Então toda organização é baseada nesses 3 pilares, e a função, né, a finalidade sempre de uma organização é entregar produtos e serviços aos seus clientes. O primeiro pilar da organização são as pessoas. Então toda organização é formada por um grupo de pessoas. E essas pessoas são responsáveis pela execução das atividades. Tá? Então uma primeira visão dessas pessoas pode ser esse aqui. Elas se dividem, elas se agrupam, né? Tem grupos diferentes de tático, estratégico, tático e operacional. Bom, primeiro, quem são e o que fazem, né, cada uma dessas pessoas. Então, por exemplo, no nível estratégico, os acionistas, o presidente da empresa, o executivo da empresa, ou o conselho executivo da empresa. No nível estratégico de qualquer organização, você tem quem vai definir missão, visão e valores, vai definir as estratégias e objetivos principais de negócios da empresa, e os processos macro da empresa. Tá? O grupo tático da empresa, normalmente neste grupo estão os diretores de área, os gerentes, os consultores, engenheiros,
esse grupo, ele faz o seguinte, ele faz o desdobramento das estratégias da organização em planos de ação. Nesse grupo, esse é um grupo de gestão, é um grupo gerencial, então ele faz normalmente gestão de projetos, gestão de processos, estabelece metas e faz a gestão das pessoas no nível operacional. Tá? No nível operacional, normalmente estão as pessoas que criam os produtos e serviços no nível que executam realmente as atividades dos processos. Tá? Estão aqui os coordenadores, analistas, assistentes, secretários. E a função desse grupo é tocar as atividades rotineiras da organização. Então, as pessoas estão normalmente organizadas assim. Uma outra forma da gente enxergar as pessoas dentro da organização, também usando a questão do extrato, né, do grupo estratégico, tático e operacional, é de uma maneira funcional, que é a forma mais tradicional. O que é funcional? Você divide a empresa ou a organização em departamentos, e esses departamentos, então nós vamos criar aqui um organograma para dividir essas pessoas dentro desses departamentos. Então no nível estratégico tem o conselho, o CEO da empresa, no nível tático os diretores e gerentes, no nível operacional as pessoas que vão executar as atividades de rotina da empresa. Tá? Essa é uma outra forma de você enxergar as pessoas dentro da organização. O segundo pilar é a tecnologia. Então, tecnologia na verdade, elas são todas as ferramentas que ajudam as pessoas a executarem os processos para gerar os produtos e serviços. Então, tudo que a gente está acostumado com acesso à internet, ferramentais físicos ou virtuais, softwares, editores, planilhas e tudo mais, e sistemas são as ferramentas que ajudam a gente no dia a dia dentro das empresas. Então todo mundo acaba utilizando as ferramentas para criar os produtos e serviços. E o terceiro pilar são os processos. Então, os processos, uma coisa que a gente precisa entender sobre os processos é que eles sempre existem, eles sempre existem e eles sempre são executados pelas pessoas e muitas vezes por sistemas. Então, hoje em dia, com o conceito de RPA, o RPA é uma forma de simular uma pessoa dentro de um processo desse aqui. E aí a gente começa a ver as primeiras diferenças entre o que é um processo, um workflow no caso, de um robô, né? Mas a gente vai falar disso um pouco mais na frente. Então, o problema dos processos é que na maioria das vezes eles são tácitos, eles não estão documentados dentro da empresa, tá? E esses processos eles precisam ser enxergados como um ativo, né? Teve uma definição lá atrás que a gente falou que o processo é um ativo da organização, e eles precisam ser enxergados como ativo. Depois a gente também vai mostrar como é que isso é possível, né? Como é que eu consigo materializar um processo. Porque normalmente o processo ele é abstrato dentro da empresa e as pessoas acabam tomando decisões e acabam executando os processos de várias maneiras diferentes. Então, um processo que não está documentado, ele acaba sendo executado de formas diferentes e sem o principal, que é a medição desse processo. Se a gente voltar lá para a questão da organização, então, se a gente olhar uma organização no quesito de pessoas e tecnologia, a gente pode enxergar a organização num formato de organograma como esse. Toda organização, ela interage com o mundo externo de várias formas, né? Então, uma organização ela precisa ter clientes, que é o que vai sustentar financeiramente a organização. Ela normalmente tem fornecedores, né? A organização é cliente, uma organização inteira é cliente de um fornecedor.
ela interage com o governo, né, e as regulamentações, impostos e tudo que o governo tem de regras para que aquela organização funcione. Isso funciona em vários lugares de forma diferente, e a organização tem uma interação com o mercado. Obviamente que isso é uma simplificação do que é uma interação da organização com o mundo externo, né? E o mercado é a busca de novos fornecedores, a busca de fornecedores pela organização, para a organização, e a busca da organização atrás de clientes. Então o mercado, quando a gente enxerga o mercado, é a interação com os outros agentes privados, públicos e não governamentais do mundo, tá? Só que esses agentes externos, eles enxergam a organização como uma caixa preta. Eles não conhecem os processos internos que estão dentro da organização. Então, se a gente usar como exemplo o pedido a demanda de um cliente, por exemplo, para dentro da organização, o que isso causa dentro da organização? E isso é importante entender para a gente entender os processos. Quando isso acontece, na visão do cliente que está fora da organização, ele sabe que alguma coisa acontece lá dentro, e é gerado então um produto, e esse produto chega na mão do cliente. Ele vai, outra coisa que chega na mão dele é uma nota para pagar, é um pedido de pagamento, né? E aí ele vai fazer o pagamento para a organização. Para o cliente, essa transação acabou. O que aconteceu dentro da organização para entregar isso para ele, ele não tem a menor ideia. Normalmente não tem a menor ideia. Então, se a gente voltar lá para o conceito das pessoas e o organograma da nossa organização, e a gente fizer o mesmo trabalho, né, o mesmo caminho, então eu envio uma demanda. Para quem? Normalmente isso cai, aí nós estamos falando da forma interna da organização, isso cai numa área comercial, por exemplo. Dentro dessa área comercial, a gente tem, outra coisa, a gente tem aqui embaixo os sistemas, ou a tecnologia que dá o suporte, que dá a sustentação das transações dentro da organização. E muita gente confunde, às vezes, um sistema de processo, né, o sistema de processo como mais um processo, e na verdade não é. Os sistemas que a gente está acostumado a mexer dentro das organizações, eles são sistemas que registram as transações, algum tipo de transação. Seja ele uma interação com uma oportunidade, um cliente, seja ele alguma transação financeira ou qualquer que ela seja. Tá? Então vamos supor aqui que o vendedor da área comercial ou o responsável da área comercial, ele vai registrar no CRM e vai mandar um e-mail para o cliente dizendo, recebi a sua demanda e ok, como é que você quer? Ele vai ficar trocando e-mails com o cliente aqui e no final ele vai enviar para o gerente dele. Aqui eu estou dando um exemplo possível, né? Um exemplo que seria possível. Aí o gerente vai mandar um e-mail para uma outra pessoa para pedir lá para o pessoal da operação gerar uma proposta, entender como que o cliente quer o produto que ele está pedindo. Essa pessoa vai registrar isso no seu sistema de PCP, vai consultar, vai gerar uma planilha, por exemplo, e vai enviar para o financeiro e para a pessoa do comercial. O financeiro vai registrar isso em algum sistema, vai gerar um documento com a proposta, essa proposta chega aqui na área comercial, é gerado então um PDF dessa proposta e é enviado para o vendedor e o vendedor finalmente envia para o cliente. Todo esse caminho que foi passado aqui para se chegar essa proposta até o cliente, se trocou vários e-mails e as pessoas interagiram bastante. Então aí o cliente aprova a proposta, isso vai para o gerente comercial, o gerente comercial avisa o diretor, e aí fizeram uma nova venda, e aí manda a solicitação para a área de operações, a área de operações aproveita a planilha que foi gerada, e aí registra a transação, gera o produto e acaba enviando o produto então para o cliente. O cliente depois vai receber uma fatura para pagar, essa fatura é gerada pelo financeiro, que registra também
no ERP, envia a fatura, aí o cliente finalmente paga. Quer dizer, toda essa mecânica interna que aconteceu dentro da organização, o cliente não está vendo. Ele está vendo como uma caixa preta, mas isso é o que normalmente acontece dentro da organização. Então, assim, isso tudo que aconteceu dentro desta empresa fictícia que a gente fez aqui é um processo. Então, só que foi um processo tácito. Aqui eu vou dar um exemplo um pouco mais detalhado de um processo mais simples, por exemplo. Tá? Então vamos supor que esse gerente aqui, esse gerente da área financeira, precisa contratar uma pessoa. Ele precisa interagir então com a responsável dessa contratação que fica lá na área de administração. Então ele manda um e-mail lá perguntando o que ele faz. Eu preciso contratar alguém. Aí a pessoa responde dizendo, olha, eu preciso da aprovação do diretor da sua área. Aí ele manda um e-mail para o diretor, aí o diretor vai fazer perguntas, olha, eu preciso saber quais são as atividades, aí ele vai para dentro, liga lá pro analista, pede uma planilha com as atividades, já deixa o analista preocupado, e ele começa a trilhar um caminho aonde ele consegue, que ele precisa conseguir contratar uma outra pessoa na área dele. Então aí ele envia a planilha para o diretor demora, mas finalmente ele aprova, e ele vai, aí o gerente encaminha a aprovação lá pro RH, o RH vai fazer a busca então dos currículos necessários, vai fazer o trabalho de busca no mercado, e finalmente, né, depois de várias trocas e cobranças, o responsável do RH liga para o financeiro para informar o status e aí finalmente entrega os currículos para ele. Quer dizer, todo esse processo aqui, se a gente olhar para esse processo, em todo ele, por exemplo, tem os 3 pilares dos quais a gente falou. Então, aqui tem as pessoas responsáveis pelo processo, tem a tecnologia, ou seja, responsável pelo processo e pela execução, tem a tecnologia, que era o que tinha na mão das pessoas naquele momento para se trabalhar, e tem os processos. Esse processo, por exemplo, ele não está documentado, mas ele aconteceu. De alguma forma ele aconteceu. Aí, se a gente fizer algumas perguntas, e aí claro que as respostas a todas elas será não, né? A gente vai ver quais são os problemas nesse nível de interação. Então, assim, a pergunta, por exemplo, está documentada e é de conhecimento de todos dentro da organização? Não. Outra instância deste mesmo processo, seguirá o mesmo caminho e terá o mesmo desfecho? Pode ser que tenha o mesmo desfecho, mas não vai seguir o mesmo caminho? Provavelmente não. Os documentos gerados dentro deste processo estão guardados e acessíveis? É possível medir o desempenho desse processo? Não, não é possível. Conseguimos saber quanto tempo levou cada atividade? Se não é possível medir, não temos essa informação. Temos a informação para melhorar esse processo? Pode ser que haja alguma informação aqui, mas neste processo, nesta instância de processo, não tem nenhuma informação. Então, para todas essas questões, a resposta é não. E como é que então a gente começa a resolver essas questões, né, de dentro da organização onde os processos são tácitos e não estão documentados? Então a gente começa para o conceito de BPM. E aqui eu não vou me estender muito no conceito. Uma coisa importante são os ingredientes que tem um processo. Então quando a gente olha para um processo de negócio, ele tem alguns ingredientes. Internamente no processo, tem 3 ingredientes básicos. Então, se a gente olhar para esse desenho aqui que eu fiz, aqui eu tenho os 3 ingredientes básicos. Eu tenho eventos, que são as bolinhas, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe, mas as bolinhas são os eventos, as atividades são os quadradinhos, e as decisões, né, a gente já conhece já de fluxogramas e tudo mais, são
esses símbolos de onde eu tenho mais de uma seta saindo deles. Então essas decisões, esses eventos e as atividades são os 3 ingredientes básicos. Só que não são só eles. Tá? Todo processo tem os atores do processo, que são as pessoas que executam as atividades e as pessoas que se beneficiam dessas atividades. Os atores podem ser pessoas e podem ser sistemas. E hoje, com o advento do RPA, pode ser um robô também. Tá? Então esses são os atores. E esses atores, né, dentro do processo, o processo manipula objetos, que podem ser documentos, informações dentro de formulários, podem ser arquivos, papéis e outras coisas mais. Tá? Os objetos que são manipulados são para dar suporte aos atores, né, as pessoas e os robôs e os sistemas, para que o processo ande. Então, o processo normalmente ele gera esses objetos no final. Todo processo entrega um produto ou serviço básico. Essa entrega de produto e serviço pode ser negativa, ou seja, não trouxe valor no final das contas. O processo foi executado, mas o resultado foi negativo, ou ele pode ser positivo. Quando ele é positivo, o comum é que ele traga algum valor para um outro ator do processo, que é o cliente do processo. Então ele pode entregar um valor para esse cliente. E o cliente normalmente é também um ator. Dentro desses ingredientes todos aqui, então, eventos, atividades e decisões que estão dentro do processo, atores e objetos que são manipulados, são os manipuladores e os manipulados dentro do processo, a entrega de um produto ou serviço, esses são os ingredientes, está faltando um único ingrediente aqui, que é o dono do processo. Todo processo precisa ter um dono dele. Tá? Então o dono do processo é o último ingrediente que a gente pode ter num processo. E o dono do processo, no nosso caso aqui, como a gente está falando de levantar e desenhar e modelar e transformar esse processo em um aplicativo, né, funcional, o papel do dono do processo é importante. Então, o dono do processo, se a gente pegar um processo aqui, a gente precisa entender uma coisa. Todo processo tem uma entrada e um resultado. Então, ele vai sempre receber uma excitação para ser iniciado e no final ele vai entregar um resultado. O papel do dono é fazer o planejamento e a gestão desse processo. Então o dono, ele conhece o processo, então ele vai configurar os objetivos, estabelecer os planos, orçamento, prover recursos, modelar, implementar o processo. Ele também vai definir as metas. Quando você define as metas, você precisa ter parâmetros de medição do processo. Então a definição de como o processo vai ser monitorado e os parâmetros de medição são extremamente importantes. Tá? Então registrar as ações de melhoria, tomar ações corretivas, diagnosticar desvio e tudo mais. Esses dados para as medições virão das instâncias desse processo executado, das instâncias executadas desse processo. E aí o dono do processo consegue fazer, então, as ações de melhoria desse processo. Tá? Então as mudanças nas metas, nos planos, acabam vindo de ações de melhoria e aí o processo vai mudando. A diferença, aí dá para se ver, por exemplo, a diferença de um processo de um sistema como um ERP, por exemplo. O ERP é um sistema de registro de transação. Ele tem pequenos processos dentro dele, mas ele é só um sistema de registro. Um sistema de processo, ele tem que ser maleável, ele tem que ser flexível para que as mudanças possam acontecer. Outra coisa que é importante é entender que todo processo tem um ciclo de vida, né, ou um ciclo do BPM. E é um ciclo que a gente chama de melhoria contínua, porque justamente você vai implementar o processo e depois vai melhorar esse processo continuamente. Esses aqui são os passos de um ciclo de vida, isso é um exemplo de um passo. Então, por exemplo, a identificação dos processos é o primeiro passo, que é o que a gente vai ver rapidamente aqui. Depois tem todo um trabalho de detalhamento do processo atual, muitas vezes você precisa escrever como é que ele é hoje, analisar, redesenhar o processo, fazer um redesenho do processo, estabelecer um to be, que é a implantação do processo
executável, tá? Então aqui você gera um processo executável e começa a deixar ele disponível dentro da organização. Depois você vai fazer um monitoramento e controle desse processo, vai coletar dados, como estava aqui no slide anterior, e aí você vai então redetalhar, redefinir o processo, reescrever o processo, e você vai criar sempre uma melhoria contínua. Então esse é o ciclo de vida. Tá? Como é que a gente faz então a identificação dos processos, que é o trabalho de identificação dos processos? Como é que ele é? Ele começa, ou deveria começar sempre, no nível estratégico. Então o nível estratégico deve sempre iniciar os processos baseado na estratégia, na missão, visão e valores que a organização tem. Então, ele vai sempre iniciar aqui na missão, visão e valores, olhando os objetivos de negócio e criando os processos macro. Normalmente, essa aqui é uma das formas de se fazer. Então, se cria, por exemplo, uma cadeia de valor. O que é uma cadeia de valor? O que eu tenho dentro da cadeia de valor? Eu tenho processos primários e processos secundários. Dentro dessa cadeia de valor aqui, toda a cadeia de valor, ou melhor, toda a cadeia de valor, ela tem sempre um objetivo de entregar os produtos ou serviços para o seu cliente. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo de uma cadeia de valor: recebimento de matéria-prima, operações, entrega de produtos, marketing, serviços. Tá? E aqui em cima eu tenho os processos secundários: infraestrutura da organização, recursos humanos, tecnológico, desenvolvimento tecnológico e outros mais, e compras, por exemplo. Tá? Se a gente pegar essa cadeia de valor, por exemplo, definida como processos macro no nível estratégico, quem entra em ação depois do nível estratégico é o nível tático, são as pessoas do nível tático. Essas pessoas do nível tático, elas vão fazer o quê? Elas vão desdobrar, elas vão olhar para as estratégias definidas no nível estratégico, né, e vão desdobrar esses processos e vão gerar, então, uma coisa chamada arquitetura dos processos. Essa arquitetura dos processos, ela normalmente é dividida em 3 níveis. Tá? Isso é o mais comum e é o suficiente para 99% das organizações. O que tem? Qual é a questão desse panorama? Tá? Ou do panorama geral dos processos? Então, vamos pegar aqui, vamos entender então como é que funciona a arquitetura dos processos. Se a gente olhar um panorama global, né, um panorama geral, vamos pegar um exemplo aqui que é da compra à produção. Então, desde que eu compro a matéria-prima, eu transformo a matéria-prima, eu produzo, faço a distribuição nas fábricas e faço o estoque desse produto final. E depois eu vou fazer a venda, da venda à entrega. Então eu vendo os produtos, tenho uma estratégia de venda, marketing obviamente, tudo mais, mas aqui nós estamos no nível muito mais elevado, um nível alto. E aí a entrega e depois o pós-venda. E aqui embaixo tem alguns exemplos que eu coloquei de processos secundários. Então, gestão de pessoas, gestão de TI, gestão de risco e tudo mais. Tá? Se a gente começar a derivar isso, pegando como exemplo, então, por exemplo, eu tenho aqui gestão de pessoas. Se eu derivar isso para o nível 2, o que é a gestão de pessoas? Então, gestão de pessoas podem ser, no nível 2, podem também ter processos primários e processos secundários. Então aqui eu posso ter a contratação e o desligamento como processos primários. Não que seja assim, esse é um exemplo só. Tá? E os processos secundários também. E aí eu vou derivar mais ainda, eu vou colocar no nível 3, então eu vou pegar uma, que é a solicitação de candidatos, e vou derivar ela para o nível 3. O que isso significa? Significa que aí no nível 3 eu vou gerar um modelo de processo, aí sim, executável ou operacional. O nível 3 é onde eu detalho as atividades, os eventos e tudo que vai acontecer dentro do processo que eu vou desenhar. Então, esse nível 3 é o final
de um detalhamento de identificação de todos os processos. Então aqui, por exemplo, a gente fez aqui um desenho de um processo no nível operacional. Tá? Então essa aqui é a ideia da arquitetura dos processos. Se a gente pegar, por exemplo, aquele exemplo que eu usei aqui anteriormente e fosse transformar ele num desenho executável ou num desenho de um processo executável, como é que funcionaria? Então eu poderia analisar, fazer um as-is, né, de uma ideia como essa e começar definindo quem é o dono do processo. O dono do processo, no slide anterior a gente viu que ele tem funções. Uma das funções do dono do processo é justamente fazer o desenho operacional desse processo, desenhar, modelar esse processo no nível operacional. E se a gente pegar aqui, eu vou fazer exatamente o mesmo desenho aqui que tinha lá no desenho anterior, e vamos supor que o dono do processo definiu que alguém vai fazer a solicitação, qualquer gerente, nível de gerente, e aí o organograma é importante porque você precisa definir quem pode fazer o quê. Ele vai fazer uma solicitação, ele vai fazer, o gestor precisa aprovar, se ele aprovar, o departamento de RH faz a busca dos candidatos, vai revisar, e aí o gerente pode revisar e selecionar os currículos que ele queria nesse processo hipotético aqui que a gente fez. Tá? Uma outra coisa que o dono do processo precisa fazer é definir então como ele vai monitorar, quais são as formas de medir se o processo está andando de forma correta, se está funcionando e tudo mais. Tá? Então, esses são os dados, e aí ele vai então fazer as implementações de melhoria, mudar o processo. Então a ferramenta que dá suporte a isso, ela precisa ter flexibilidade na questão de versionamento, por exemplo, de processos. Tá? Bom, feito isso, vamos imaginar como que o processo seria executado, né? Para a gente fechar essa parte conceitual aqui, como é que um processo desse poderia ser executado? Então, da mesma forma, o gerente ele vai entrar num formulário e ele vai fazer então a solicitação. Ele fez a solicitação, então aqui essa bolinha vermelha, imagina que seja um token andando aqui. Então ele vai preencher um formulário, vai executar esta atividade. Após ele executar essa atividade, ele vai mandar o processo para frente. Automaticamente o processo foi entregue agora para o gestor. Até esse momento, o pessoal do RH não teve nenhuma demanda, porque ainda está no nível de aprovação. Então assim, o gerente não teve que perguntar para ninguém como é que se dava, ele precisa contratar, ele tem um lugar onde ele pode fazer a solicitação. Vamos supor que aqui o diretor reprovou. Se o diretor reprovou, o próprio gerente já é notificado de que foi reprovado, por que foi reprovado e acabou. Claro que isso é um processo hipotético, isso pode ser melhorado de várias maneiras. Mas vamos tomar outro caminho. Vamos supor que uma outra instância desse mesmo processo vá para o caminho positivo, né? Vá para o caminho do sim, o diretor aprovou. Somente neste momento que o pessoal do RH vai começar a trabalhar. Então, só aqui que o pessoal do RH vai fazer a busca dos currículos, vai incluir, por exemplo, aqui os currículos dentro do processo, e aí vai passar o processo para frente. Isso dá isso causa uma forma de você otimizar muito mais o processo interno. E aí a última atividade, então, volta lá para o gerente com os currículos para ele analisar, e ele vai ter que escolher um currículo. Vamos supor que ele vai ter que escolher um currículo e aí fazer a solicitação de entrevista, que aí já é um outro processo. Tá? Então, uma outra coisa importante nesse caso aqui é que todo o processo ele precisa ser delimitado, ele precisa ter uma delimitação uma fronteira. E essa fronteira, ela esbarra principalmente na responsabilidade do dono do processo. Tá? Então o dono do processo ele tem que desenhar um processo que ele consiga medir
Por exemplo, nesse caso aqui, ele precisaria medir quantas solicitações de currículo aconteceram. Claro que esse processo aqui poderia ser maior, mas tem sempre que se tomar cuidado com o tamanho do processo. A gente tende a achar que a gente consegue desenhar um único processo para a empresa inteira. Isso não é verdade. A gente tem que colocar ele em unidades de medição e de responsabilidade do dono do processo. Bom, pessoal, até aqui era onde eu queria chegar com o conceito. Então, até aqui a gente chegou no conceito. E aí a ideia agora é a gente partir para um exemplo prático, né? Como é que, no final das contas, como é que uma ferramenta funciona e como é que eu, por exemplo, vou realmente fazer o processo, de um processo a um executável, né? Então, a ideia da gente, aqui eu estou usando uma ferramenta, existem inúmeras ferramentas no mercado, né? A gente mesmo, para entregar esse tipo de produto, a gente usa mais de uma ferramenta, depende muito da necessidade do cliente. E aqui eu vou mostrar para vocês como é que se desenha um processo e como é que se transforma esse processo numa aplicação, num aplicativo executável, tá? Eu estou usando para isso uma ferramenta que chama Visage Studio, tá? E como eu falei, ela é mais uma. Aqui eu já tenho um processo desenhado. Eu vou começar aqui, como é que funciona essa ferramenta. E essa ferramenta é muito parecida com muitas outras. Então, aqui, ela se baseia sempre no modelo de processo, eu tenho depois o modelo de dados desse processo, eu vou definir os formulários, vou definir as regras, as regras que vão imperar no meu processo, né? As pessoas que vão executar cada uma das atividades. Eu posso fazer integrações, então essa é uma vantagem de uma ferramenta de processo, você consegue integrar com o ERP, com o CRM, com outros sistemas que são sistemas transacionais. E por último, a gente executa o nosso processo. Então, em 7 passos, né, no caso dessa ferramenta, eu consigo criar uma aplicação, fazer uma aplicação funcional. Vou dar um exemplo aqui para vocês mais rápido, bem rápido, tá? Claro que isso precisa de um projeto e precisa entender mais a ferramenta, mas aqui, nesse caso, como é que eu desenho um processo? O Visage é uma das ferramentas bem conhecidas no mercado. Aqui nesse caso aqui, eu já tenho um processo desenhado, que é o ingresso de colaboradores. Então, esse primeiro passo, que é o desenho do processo, ele precisa ser discutido com o dono do processo. Toda vez que a gente vai trabalhar com um processo, vai desenhar um processo, a gente desenha esse processo e o principal patrocinador desse desenho de processo é o dono do processo. Aqui está o desenho do processo. Então, o primeiro desenho de processo está aqui. E como ele fez? Eu faço aqui um desenho, eu posso mudar depois esse desenho se eu quiser, eu posso apagar, posso andar com, colocar mais atividades. Então, por exemplo, poderia ter uma outra atividade entre essa e outra. Então, normalmente as ferramentas elas têm desenhadores de processo hoje bem práticos, né, bem fácil de você desenhar. Aqui, como essa aqui já está pronto, o que tem de importante aqui? A primeira coisa é desenhar então o processo, é você chegar no final com o processo desenhado. Depois você vai passar pelos passos naturais aqui para se transformar esse processo numa aplicação. Então, quais são os passos naturais? O segundo passo é você modelar os dados desse processo. Isso aqui a gente acaba entrando numa seara um pouco mais técnica, né? Mas modelar dados do processo é você colocar aqui
os atributos que esse processo, esse formulário vai precisar. Esse nome atributo, ele é usado também em várias outras ferramentas de desenho de processo. Esse passo aqui, então, é para você definir os campos que você vai usar dentro do processo. Então, definidos os campos que você vai usar dentro do processo, não vou salvar aqui, você vai para o terceiro passo, que aí é o mais interessante aqui, que você vai definir, então, os formulários do processo. Para definir os formulários de processo, e aí toda a ferramenta, de novo, é muito parecida, eu vou ter sempre o desenho do processo como como o meu guia, tá? Então, no desenho do formulário de processo, você vai ter ferramentas que vão te ajudar a puxar os campos que você criou para dentro do seu formulário e depois renderizar esse formulário de alguma forma. Aqui eu tenho sempre os campos que eu criei no formulário, que eu criei para suportar o formulário, e aqui eu posso arrastar esses campos para cá. Então, qualquer um desses campos aqui que estão desse lado, qualquer campo que está desse lado, eu consigo, por exemplo, pegar e arrastar para dentro do meu formulário e soltar. E aí eu vou ter, então, o campo colocado aqui. Então, essa é a ideia. Eu posso trabalhar de várias maneiras, né, num formulário como esse. Eu posso dizer que se o campo é editável, não é editável, está visível, não é visível, e outras. Posso formatar o campo de outras formas, posso criar regras de digitação do campo, controles de maior, menor e outros tipos de controle. Esse formulário, por exemplo, ele pode ser, no caso dessa ferramenta, editado para um tamanho de tela como o iPhone ou iPad, tá? Então ele pode ser editado aqui, eu posso controlar ele num formato de telefone ou de outros tipos de dispositivos. E isso eu vou fazer, essa operação a gente vai fazer em todos os caminhos, ou deixa eu dar um salvar aqui. Então, a gente vai fazer em todos os caminhos do processo que a gente desenhou. Então, cada um desses formulários, cada etapa ou cada atividade, eu vou desenhar um formulário. Então, para cada uma das etapas, eu vou ter um formulário desenhado. Isso funciona de forma diferente ou muito parecido, né, um pouco parecido, para em todas as ferramentas. O terceiro passo, depois de montar os formulários, é você definir os expressions e o que vai ser executado. Então, dentro dos expressions, de novo, ele vai voltar na questão das setas. Então, aqui são as decisões. Então, quando você clica, por exemplo, em uma das decisões, você vai ter um formulário, né, uma ideia de uma decisão. Então, o que vai acontecer nessa decisão? Então, aqui você tem como se fosse um if, né, um se acontecer determinada coisa, se tal campo for igual a uma aprovação igual a 1, por exemplo, você vai para esse caminho e vai para outro. Então, a ideia, sim, para terminar aqui essa questão, a ideia de uma ferramenta de construção de BPM, uma construção de um processo e de transformação dele em aplicação, é você andar com o processo depois dentro de uma aplicação. Como é que isso fica na prática, né? Como é que no final esse processo que a gente desenha, como é que ele se transforma numa aplicação funcional, né? Como é que ele vai trabalhar depois? Ele se transforma numa aplicação web, onde você executa o sistema numa tela web e você vai ter aqueles formulários que você desenhou antes, você vai ter eles renderizado dentro de um aplicativo. E como eu mostrei lá, ele pode funcionar tanto dentro de um aplicativo em qualquer dispositivo, né? Então existem aplicativos
que chamam os mesmos formulários que estão que você desenhou na ferramenta. Então aqui, por exemplo, eu vou iniciar a minha sessão aqui. Eu estou executando exatamente esse processo que está aqui atrás. Então esse processo que eu desenhei aqui, ele transformou ele numa forma executável do processo. E aqui, por exemplo, aqui eu tenho todos os processos, aqui eu tenho as instâncias do processo, né? Então esse processo, quando eu falo de instância, ele vai estar aqui, ele vai estar numa caixa de entrada. Essas instâncias de processo, elas vão ser executáveis por usuário, então o usuário que vai ter direito de acessar, ele vai clicar num novo caso, por exemplo, aqui nessa ferramenta, vai iniciar um novo caso, e ele vai aparecer então, ele vai dar início a uma instância daquele processo que foi desenhado com aquele formulário que foi desenhado, com aquele mesmo formulário que foi desenhado. Quando eu inicio um processo, o que aconteceu aqui? Então ele dá um número para o processo, para a instância do processo, ele controla, por exemplo, se essa atividade está atrasada ou não. Então exatamente aquele formulário que está desenhado é esse que vai aparecer aqui. Então nesse caso aqui, nesse processo, apareceu esse formulário. Se eu clicar, por exemplo, num lugar para exibir o diagrama desse processo, ele vai exibir o diagrama na forma gráfica, né? Aonde eu estou no processo. Então eu estou aqui na solicitação, ele vai dar o nome da pessoa, ele vai dar a data de expiração, a data e a hora de expiração da atividade. Isso é muito importante numa ferramenta de processo, porque ele tem que controlar exatamente se as pessoas estão atrasadas, avisar as pessoas, criar os alarmes de aviso. Tá? Então aqui, por exemplo, eu posso, como esse processo não tem muito controle, eu vou digitar qualquer coisa aqui e vou dar um próximo. Quando eu dou um próximo, o que eu fiz no processo? Se a gente olhar o desenho do processo, o próximo vai andar para o gestor. Então o próximo é o próximo formulário, que está desenhado também. Então quando eu dou um próximo aqui, a ideia é que essa instância de número 51 deste processo vai andar para o próximo passo. E o próximo passo vai para o gestor tem um outro formulário para ele vai fazer, por exemplo, a aprovação ou reprovação. Todas essas formas aqui vão funcionar em todos os dispositivos, e é desse jeito que a gente transforma, então, aqui, com certa dificuldade, porque minha máquina ficou muito devagar, mas dessa forma que a gente transforma um desenho de um processo em um modelo executável de processo. A diferença que eu falei lá atrás, por exemplo, o que um robô faria, num processo desse aqui, por exemplo, você tem aqui atividades humanas sendo executadas, mas essas atividades elas poderiam ser executadas por um robô. Um robô, e aí entra um pouco do conceito de RPA, apesar desse webinar não ser focado em RPA. A gente vai ter um outro focado exclusivamente em RPA. Mas quando quando a gente usa o conceito de RPA, ao invés de entregar essa atividade para um humano executar, a gente pode entregar por um robô executar. O que o robô pode fazer? O robô ele nada mais é do que um trabalhador, uma pessoa. Tudo que uma pessoa faz, o robô, em tese, né, consegue fazer, quase tudo. Então, por exemplo, o robô ele consegue abrir um site, ele consegue consultar alguma coisa dentro do site, ou qualquer informação dentro do site, preencher uma planilha, ou fazer o contrário, ler uma planilha, consultar um site, colocar informações dessa planilha dentro de um site, fazer pesquisas, trazer informações, interagir com vários sistemas, então pegar dados de um sistema e colocar em outro sistema. Tudo que uma pessoa, fazer copiar e colar, né, tudo que uma pessoa normalmente faz no dia a dia, o robô consegue fazer de forma automatizada. Então o robô, na verdade, ele trabalha no nível de atividade de um sistema de processo. Então a diferença entre um processo desenhado e um robô é que o robô está inserido dentro de uma dessas atividades aqui. Tá? E ele vai interagir também com
o resultado. Então, por exemplo, eu posso ter um botão aqui que eu preencho um formulário dentro de um sistema de BPM como esse que eu estou mostrando para vocês, e esse botão ele vai chamar um robô, por exemplo. Eu posso com esse botão, clicar nesse botão e chamar um robô que vai fazer um trabalho, executar um trabalho que eu preciso, e no final ele vai me dar um resultado, e esse resultado pode voltar para dentro deste mesmo formulário aqui. Então a ideia da integração de RPA com BPM, ou a diferença, né, existe muita confusão, que é um processo e o que é um robô. Até porque no conceito, nas ferramentas que dão suporte a esses conceitos, se usa muito a palavra processo. E a palavra processo ela pode ser interpretada de forma diferente, né? Aliás, ela tem significado diferente quando eu falo de BPM, quando eu falo de desenho de processo e quando eu falo de robô. Então, o robô, na verdade, é uma partezinha, uma partezinha não, desculpa, não estou denegrindo a ideia de robô, mas o robô, na verdade, ele está inserido em atividades dentro de uma atividade de um processo maior. Então essa aqui é a ideia principal do robô. E a ideia é assim, a ideia do webinar, o webinar até se estendeu um pouco mais do que ele deveria. Então a ideia do webinar era essa, era conceituar o que é o ATS Flow, o ATS.flow, e chegar até a parte do robô. Nós vamos fazer um outro webinar, espero que sem travar aqui, né, da parte do robô, né, como que a gente insere um robô aqui, o que é possível se fazer com o robô. No final desse webinar a gente vai enviar para quem participou aqui um book, né, um material, esse material aqui que eu apresentei no formato de um book. E eu espero que vocês tenham gostado, apesar dos travamentos aqui do meu computador e dos problemas que eu tive, mas eu espero que vocês tenham gostado, tá ok? E aqui então a gente encerra o webinar. Qualquer pergunta que vocês tiverem, se vocês quiserem enviar depois, a gente responde. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o ATS.flow, podem nos enviar aí através dos nossos canais, seja ele aqui nos comentários do canal do YouTube, pelo LinkedIn, pelo Instagram ou por qualquer outro tipo de canal de rede social. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou encerrar então aqui a transmissão do webinar, tá ok? E estamos à disposição de vocês. Um grande abraço para todo mundo que participou aí.